Bem-vindo, bem-vinda, obrigada pela presença. Estamos aqui, primeiro, para agradecer a tua audiência, agradecer por estar mais uma vez aqui para compartilhar conhecimento para todos nós, evoluirmos juntos. E hoje o assunto, ele merece uma atenção especial, sua, minha, um olhar mais cuidadoso de toda a sociedade, que é a questão envolvendo acidente de trabalho, que diferente do que a gente pensa, não é somente aquele em que se amputa uma perna, em que se corta um dedo, em que há uma lesão. O acidente de trabalho, ele também é muitas situações em que não há a situação de tipicamente lá um acidente onde bate um carro, onde a pessoa cai, ela pode também ser psicológica. E daí, quando a gente começa a entrar nesse mérito, há necessidade da gente ter um especialista, em direito trabalhista, um especialista em acidente de trabalho e essas questões mais técnicas, porque daí já eu não tenho autoridade para falar sobre o assunto. E por isso que dia a dia, nas gravações, estamos aqui com pessoas que podem somar as forças comigo, que sabem mais que eu. E hoje não poderia estar uma melhor pessoa do que a doutora Larissa. Muito obrigado, doutora, por ter aceitado o convite. Digo de uma maneira muito tranquila que hoje a autoridade em acidente de trabalho aqui em toda a região é tudo. É uma área, um tanto quanto complexa e que, se a pessoa não domina o assunto, tem que ter muito, mas muito cuidado para trabalhar, porque hoje o processo trabalhista, sobretudo depois da reforma até agora, demanda sim um conhecimento técnico, muito mais do que existia antes da reforma, que foi lá em 2017, já faz um tempinho, mas até hoje, quem advogou antes da reforma e quem continuou advogando, até desistiu do direito trabalhista. Muitos e muitos. Nós persistimos, mas sentimos a necessidade de ter alguém do nosso lado que entendesse mais do que a gente, e hoje está aqui com nós, pode falar com muita autoridade a respeito do assunto. Acidente de trabalho, a bola da vez hoje. Então reitero, o meu agradecimento pela tua participação aqui com a gente, para somar as forças, para nos ajudar, para a gente conhecer um pouquinho dessa área tão sensível que é a matéria acidentária, dentro do contexto do direito do trabalho. Se me permite, doutora Larissa, e tu já esteve aqui outras vezes batendo um papo com a gente, mas vale a pena aí um feedback para nós, tá? Se tu puder aí colocar a situação de quanto tempo tu está advogando, teu nome completo, aí a gente quer conhecer, a galera quer conhecer um pouquinho de ti. Então, meu nome completo ele é um pouquinho peculiar, porque não tem meio com sobrenome. Meu nome tem, inclusive, 3 nomes. Esses dias eu até fazendo um acordo com a doutora Nicole, e ela relatou isso, que ela também não tinha sobrenome. O sobrenome dela também é um nome comum, e ela falou, olha, a gente tem algo em comum, realmente. Então, meu nome é Larissa Regina Isabel, estou atuando no direito, especificamente no direito do trabalho aí há 3 anos. Hoje faço pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. E eu acho que é isso. Qual é a instituição que você está fazendo pós, doutora? Eu faço na PUC. Na PUC. Esses dias eu fiz um curso num sábado e domingo na PUC Rio Grande do Sul. Guria, que gigante aquela instituição. Meu Deus do céu. Ei. E os melhores. Possivelmente está pagando meio caro, doutora, perfeito. Ei, e no teu dia a dia, se me permite uma pergunta um pouco ousada, qual o grande desafio no teu dia a dia ali trabalhando com as demandas de direito acidentário? Pelo que tu percebe, a maior dificuldade é a gente convencer o cliente a entrar com a ação, a maior dificuldade é o cliente ele realmente ter provas. Nessa matéria de direito acidentário, essa experiência que tu tem, o que tu percebe é mais delicado quando tu está conversando ali com a situação do cliente, doutora? O mais delicado realmente é a prova.
É muito difícil, às vezes, o cliente ter a prova, porque nem sempre a empresa ela tem responsabilidade objetiva na indenização do acidente, né? Então, às vezes, a gente precisa comprovar que o cliente não teve a culpa naquele acidente. E aí, a prova do acidente, ela é um pouco difícil, porque muitas vezes, por exemplo, se é um aparelho que deu algum problema, alguma máquina, por exemplo, que deu algum pane na hora, a empresa prontamente ela vai arrumar aquela máquina. E aí, quando vai fazer, o cliente, por exemplo, ainda tá lá afastado ou volta e vai fazer uma filmagem da máquina, porque a pessoa não fica olhando, né? Porque quem tem o dever de cuidar da máquina e deixar tudo pronto para os empregados utilizarem é realmente a empresa. E aí, quando ele volta, a máquina tá arrumada. Inclusive, esses dias eu tive um atendimento com uma moça que ela estava saindo do trabalho, ela já tinha batido ponto, mas ela estava dentro ainda da empresa. E o chão da empresa, ela disse que ele tava oco. E ele tinha subido, assim, o piso tinha estufado. Aham. E aí tinha uma bola. E aí ela falou que aquilo já tinha sido avisado pra empresa várias vezes. E aí, naquele dia específico, ela tava com a garrafinha dela na mão. E ela passou pelo piso, ela tava bebendo água, se eu não me engano. E ela passou no piso e o piso quebrou. E ela caiu. Porque tava oco. E ela caiu, se machucou, foi pro hospital, ficou afastada pelo INSS por conta disso. E quando ela retornou para a empresa tinha arrumado o piso. Foi demitida? Ela foi demitida depois. Não teve estabilidade? Teve, né? Sim. Porque a gente daí cobra judicialmente. Mas ela foi demitida. Mas dentro da estabilidade? Dentro da estabilidade. Guria, eu vou te dizer que essa semana teve pelo menos uns 3 ou 4 que entraram em contato comigo ali, passei o contato para a Evelyn, que tiveram o afastamento pelo INSS, voltaram e foram demitidos. Tipo, fazia tempo que eu não via uma responsabilidade tão grande e patente, no sentido de tu ter o acidente de trabalho, se afastar, voltar e a empresa com um senso de impunidade voraz vai lá, tipo, demitido. Porque não é... Se a empresa quiser demitir, é uma liberalidade dela, pode demitir desde que pague a indenização, Sim. né? Ali do período em que a pessoa não poderia, em tese, ser demitida. Mas não é isso que acontece, né? No geral, eles não pagam. não pagam nada, né? Pagam só as verbas e olha lá ainda. Perfeito. Doutora, se tu me permite, podia contar um pouquinho do teu dia a dia aqui na situação do escritório? Pra gente entender um pouquinho mais e conhecer um pouco mais da tua intimidade aqui no dia a dia, né? A gente, às vezes... Guria, às vezes se eu não chego no escritório e não vou de sala em sala cumprimentar a galera, a gente não vê. Não vê, guria, porque a gente chega e entra pra nossa sala e são distantes as salas. Se tu não ir cumprimentar, tu... Tipo, passa uma semana e nem vê a pessoa, só vê pelo Instagram, nos stories, né? Se tu puder contar um pouquinho do teu dia a dia, como que tu faz, principalmente, doutora, pra te não cair. E isso é um desafio. Inclusive, eu sugiro, às vezes, eu digo pra galera, pessoal, cara, trabalha 40 minutos e 20 minutos tira pra te tomar um café, tira pra te conversar um pouquinho, tira pra te olhar o Instagram, tira pra te... não que trabalhar não seja viver, mas para não ficar a gente bitolado. Senão daqui a pouco a gente... Cara, acho que depois de 40 minutos a gente nem consegue produzir mais tanto. A gente tem que se permitir isso. Como que faz para fugir dessa rotina? Então, a gente tem um cronograma, né, da semana inteira. Então, hoje está sendo... Esse cronograma ele já está ali umas 3 semanas, mas estou vendo a necessidade de alterar. Porque muito tempo fazendo a mesma coisa, exatamente nos mesmos horários, acaba cansando um pouco. Verdade. Então, vejo a necessidade de dar uma alterada, mas enfim, por enquanto, o que é o meu cronograma, né? Eu chego no escritório, primeira coisa que eu faço todos os dias é olhar as intimações. Então, eu vou lá, abro o e-mail, abro o site lá de intimações, e a primeira coisa que eu faço é olhar as intimações. Anoto os prazos que tem para anotar na agenda, ou se foi agendada a audiência, eu já coloco na agenda e aviso o cliente da audiência. E se eu vejo algum prazo ali que eu fui intimada naquele dia mesmo e que dá para eu cumprir ali na hora, eu já cumpro na hora, por exemplo, às vezes informar dados bancários
confirmar algum tipo de acordo, enfim, algo assim mais rapidinho eu consigo já, no momento em que eu tô olhando a intimação, eu já cumpro mesmo o prazo, até porque quanto mais rápido eu cumpro o prazo, mais rápido a gente tem uma resposta no processo, né? Então, essa parte inicial ali do meu dia, que leva mais ou menos 1 hora, às vezes 1 hora e meia no máximo, respondo os WhatsApps também, depois de que eu dou uma pausa nas intimações, respondo os WhatsApps, se eu não finalizei, volto para as intimações. Geralmente começo às 9 com atendimentos, então tem quase todos os dias atendimentos 9, 10 e 11 da manhã. E nos intervalos ali dos atendimentos eu vou fazendo o prazo que precisa ser feito, corrigindo iniciais, corrigindo algum tipo de prazo, dando algum auxílio para a Evelyn que é necessário. Essa é a parte da manhã, né? Na parte da tarde eu já chego respondendo o WhatsApp quando precisa. E antes de almoçar também eu sempre respondo, não gosto de deixar mensagens do WhatsApp lá em aberto. Sempre que possível, assim, eu gosto de responder bem instantaneamente os clientes, porque eu vejo que eu gosto de ter uma resposta rápida, então eu imagino que outra pessoa também goste. Então eu sempre tento responder. Que insight, hein? E aí no início da tarde faço a mesma coisa. Meus atendimentos na tarde geralmente começam às 2, então tem às 2, às 3, às 4 e 5. E nesses meio tempo, assim, dos atendimentos, às vezes tem audiência, né? Então, o dia que tem audiência, a gente dá uma pausa mais nos atendimentos. Então, a gente tem um intervalo um pouco maior de atendimentos daí, dependendo, né, do horário que for audiência, que audiência que é, porque às vezes uma audiência de conciliação, ela pode ser rápida, uma audiência de instrução pode ser rápida, mas também pode levar a tarde inteira, às vezes a pauta do juízo atrasa, e aí não é legal, por exemplo, eu marcar um atendimento com o cliente em cima da hora e falar, olha, eu não vou conseguir porque eu tenho uma audiência. Então, a gente prefere deixar ali um tempinho a mais sem atendimento, justamente para eu estar fazendo essas audiências, enfim. E aí, especificamente na sexta-feira, protocolo todas as iniciais feitas durante a semana. Algumas coisas que eu faço, tu abraçou, como por exemplo, protocolo na sexta. Eu adoro protocolar na sexta, guria. Agora a gente adotou uma situação diversa. Na terça-feira, a gente olha os prazos, o Max e eu ali, e daí quando a gente está olhando os prazos, se tiver algum, já protocola na hora. Dados bancários, já protocola na hora. Às vezes é uma ciência correndo no seu prazo, já dá a ciência correndo no seu prazo também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, isso a gente não tem ainda no ZPROC, guria. Tipo os TRT e etc. Tu consegue vincular todos só para um e-mail, para intimação? Uhum. Qual que tu usa, se me permite perguntar? Vai tudo pro principal. Que é o Yahoo? Uhum. Vai tudo pra lá, e daí aparece lá aparece, né, TRT e o número do TRT, daí vai tudo para aquele e-mail específico. Sim. E aí todos os dias eu abro lá o e-mail, porque tem muita intimação, porque não aparece só a intimação, na verdade, né, aparece todas as movimentações. Mas às vezes é alguma movimentação que eu preciso ter ciência, né, então, por exemplo, às vezes algum alvará é expedido, às vezes eles não me intimam do alvará, mas tem uma movimentação, e daí essa movimentação vai lá pro e-mail, e aí eu vejo que o alvará foi expedido. E daí, tipo, se não veio o e-mail e teve um movimento, dá pra te usar a ausência do e-mail pra justificar, tipo, a perda do prazo, algo nesse sentido? Não, porque daí teria que ser a intimação, né? Teria que ter a intimação, não só a movimentação. Daí a intimação é num outro lugar, não é no e-mail. Não, é no e-mail também, mas é que o e-mail aparece tanto a intimação quanto a movimentação. Entendi. De qualquer maneira, se não tiver o e-mail, a intimação em tese é nula. Daí teria que ver, na verdade o TRT ele tem aquele painelzinho, antes não tinha, né? Agora tem escrito expediente. E aí lá no expediente vai aparecer se foi publicado no Diário Oficial ou não. Sim. Porque isso é uma coisa que o que faz eu e o Max, a gente entra na terça-feira, daí tipo, hoje a gente tem ação cíveis em, se eu não me engano, uns 12 tribunais e mais um segundo grau que agora eu tô cuidando. E daí na terça a gente entra em todos, vê um por um. Daí os que tiver ok, coloca ok. Os que não tiver ok, daí eu jogo no Projuris lá o prazo para ser cumprido, né? Por desencargo. Mas é uma ideia interessante que tu usa no sentido de só se vincular ali a situação do e-mail, partindo do pressuposto de que vai para o e-mail também a situação da intimação, né? É que o painel de intimações do EPROC é muito melhor do que o do PJE, né? Eu nunca... Mas Justiça Comum também tem esse trem de PJE? Tem alguns lugares. Esses dias eu protocolei um pedido de disponibilidade de link para me participar da audiência como procurador, Minas Gerais, PJE, Justiça Comum. Mas a federal em alguns estados também é PJE. Mas daí estão migrando pro EPROC. No dia 1º, faz 3 dias. Mas quando eu peticionei ainda era o sistema antigo, né? Bacana. E me diz uma coisa,
E nesse teu dia a dia ali, no dia a dia ali da situação da Evelyn, o que vocês percebem, doutora Larissa, vem com mais afinco? Quais os casos que mais aparecem aqui na situação do escritório, partindo do pressuposto de que tem a questão do atendimento orgânico, né? E cada vez mais a gente está com o auxílio do Eric aqui que nos filma, com o auxílio de vídeos que cada vez faz mais, vídeos que eu faço e também o tráfego pago. Esse final de semana vamos fazer um curso de tráfego pago das 8 às 18 e no domingo das 8 às 18 também. Nem vou botar. Mas, porque eu acredito na ideia do tráfego pago, guria. É muito massa. Tanto é verdade que vale a pena falar de uma maneira pública isso, porque é mérito teu e da situação da Evelyn, né? Nós, há 3 meses atrás, estávamos com uma média de 10 a 15 processos. Agora, a nossa média está entre 20 e 25. Massa, né? Sim. Ontem, uma coincidência do destino. 23 contratos, 23 protocolos. Pô, jogar no bicho, né? Certinho. Mas, desculpa, acabei fazendo uma pergunta, já respondendo. Mas diz aí, se me permite a indagação, quais as áreas que aparecem mais, doutora? Então, nos últimos meses, na verdade no último mês, que eu notei bastante que veio muito, foi questão de insalubridade. Pessoas que acabam... 97% foram esse caso em específico, de serviços gerais, faxineira que acabavam limpando o banheiro de um local com alta circulação de pessoas e não recebiam insalubridade. E aí é muito engraçado que elas vinham, quase todas tinham a mesma história, que era, é que eu faço a limpeza dos banheiros e tal, e uso um produto, uso produtos químicos muito forte. E aí eles sempre imaginam que a insalubridade para o banheiro, ela vem vinculada com o produto que usa. Mas até eu achava, juro pra ti. Daí depois, claro, quando, inclusive uma vez eu fiz um patrocinado errado. Eu disse que não era autocirculação. E daí veio vários clientes pedindo para entrar com ação de insalubridade. Olha que eu até marquei horário para Evelyn. E daí ele falou, não, Moraes, é as pessoas, não é o produto, homem. Porque o que acontece? Inclusive, os peritos, quando a gente vai nas perícias, eles sempre perguntam, né? Qual que é o tipo de produtos que vocês usam aqui? Não quer dizer que o produto não vai dar direito à insalubridade, mas tem que ser um produto, assim, muito específico, muito forte, que, por exemplo, não vem de mercado. E, no geral, a maioria empresas, enfim, eles utilizam produtos comprados realmente de mercado, que é água sanitária, cloro, né, aqueles produtos para dar cheirinho. E aí os peritos sempre falam, não, esses tu usa em casa também, não vai ter problema nenhum. Mas então, no geral, a insalubridade ela vem por conta do risco biológico, né? As pessoas ali utilizando o banheiro e uma pessoa que limpa o banheiro, independente da quantidade de EPIs que ela usa, ela nunca vai ser 100% retirada do risco biológico que tem limpar o banheiro, por exemplo, puxar a descarga. Inclusive, teve um laudo pericial muito legal em um processo, que a perita, ela explicou tudo certinho, assim, ponto a ponto. E um dos pontos que ela explicou era o risco altíssimo que tem em puxar a descarga pelos coliformes fecais que soltam. Por mais que a pessoa limpe, enfim, e aquilo ali pode gerar doenças. Sim, e tem todo sentido, né, doutora? Tem todo sentido, porque uma patologia que é muito voraz, cara, e que se pega em razão desse contexto é a tuberculose. Sim. E a pessoa que está lá no banheiro tá aí muito propensa a isso, porque tá lá limpando em decorrência de que todo mundo passa, né? Sim. Algum outro que chama atenção? E uma coisa aqui que me chamou a atenção. Se tu puder falar um pouquinho sobre se existe essa conexão. A questão ali do dano moral, né? Decorrente do assédio sexual, e se isso pode ou não ser configurado como um acidente de trabalho, uma doença do trabalho, doutora, aqui assim, cara, existe, tá? Sim, menina do céu, eventualmente eu passo pra Evelyn em situações assim, e que é forte. Comove a gente que tá ouvindo, tu imagina a pessoa envolvida no contexto. Sim. Assim, eu não consideraria como um acidente de trabalho, né? Mas sim um dano que a pessoa teve ali no trabalho.
além de poder entrar, porque as pessoas acham que o assédio, tanto moral quanto sexual, enfim, que eles só podem ser indenizados, só podem ser julgados na justiça criminal. Na verdade, não, né? Porque além da criminal, tu também pode pedir na justiça do trabalho uma indenização por aquilo. Aqui no escritório a gente tem alguns casos. É um processo com uma prova muito difícil, porque no geral acontece sempre entre o assediador e a pessoa que é assediada sozinhos. Eles nunca deixam provas, então é algo muito difícil de provar. Mas no geral a gente entra com o processo porque a gente sabe que a pessoa não vai procurar um advogado para falar algum tipo de mentira, ainda mais quando se trata dessa situação. Verdade. E a gente entra mais Peculiar pela questão observação. de estar cumprindo com... Tentar buscar um direito, tentar buscar uma compensação do dano que a pessoa teve, sabe? Um dano psicológico, porque já é um dano psicológico, a pessoa fica com traumas, né? Então, assim, a gente entra mais por conta disso mesmo, pela justiça da pessoa e não pelo valor. Porque, assim, falando em valores, é algo que acaba sendo muito triste, inclusive, porque é raro tu conseguir uma indenização muito alta nisso. Tem que estar muito escancarado que aquilo aconteceu. E, no geral, isso não acontece. E já tivemos sentença procedente ou a maioria acordo? Então, a gente teve um que a gente fez acordo, outro ainda está em fase de instrução. E é algo que, inclusive, os juízes falam, que acaba sendo triste, né? Que os juízes mesmo falam, olha, às vezes a gente vê que a pessoa está falando a verdade, mas eu não tenho prova para julgar aquilo. Tem o Instituto do ônus da prova, né? É difícil, enfim, essa parte do assédio é difícil. Sim. Mas nada impede a pessoa de buscar os direitos dela, né? Até porque a pessoa que foi o assediador, ele tem que ver que existem limites, né? Perfeito. Todo mundo tem um limite, enfim, que precisa ser cumprido. Sim. E essa questão da prova, ela é muito forte. Ontem eu lembro que até conversava com um cliente e ele falava uma situação e eu dizia que é pela justiça que se pode entrar com ação, que se pode reivindicar a situação do direito. Contudo, pelo Instituto do ônus da prova, se demandasse ação, iria perder. E daí o cliente indagava, tá, mas não existe justiça? Então, existe uma justiça processual. É uma justiça técnica, que nem 1 mais 1, 2 mais 2. Nós, enquanto advogado, enquanto operador de direito, a gente olha como uma soma matemática. Tem que provar isso, mais isso e mais isso. E tem que dar 6. Porque se não der 6, não vai ganhar ação. É processo puro, guri. E o advogado que entendeu esse jogo, ele joga de outra maneira. Porque praticamente a grande maioria dos processos vai entrar e vai ganhar. Porque já entra... Eu lembro que quando eu chego para conversar contigo, tu diz, ih, Moraes. Então, tem lesão, tem injustiça, tem. Mas tecnicamente não vai levar. E tem que ter essa frieza, né? Sim. Porque senão a gente vira só um herói. Não dá pra ficar... Existem casos que, né, a gente até acaba fazendo. Mas não tem como a maioria, por exemplo, grande parte dos nossos processos, esses processos para apenas buscar a justiça, porque esse é o nosso trabalho também. Né? Ah, sim. Perfeito. E, doutora, olha só, ato contínuo nesse contexto, se me permite a indagação. Na audiência, lá na situação do fight, o que tu percebe a grande dificuldade ali da situação dos clientes? O que daí não se confunde lá com a grande dificuldade na contratação, lá, mas ali na instrução ali, e julgamento, quando vai ali para gente ter efetivamente a audiência, né? Temos a audiência de conciliação, não deu acordo, infelizmente, ou felizmente, às vezes o acordo também não é bom, e teve a audiência de instrução. Com essa era tecnológica de audiência pelo celular, audiência pelo computador, ou via testemunha, o que tu tem percebido é a grande dificuldade da galera, e se tu puder contribuir, né, para aquele que é o nosso ouvinte, que é o autor de uma ação, porque, guria, a gente tem o cuidado aqui, eu percebo a Evelyn, ela manda mensagem, ela manda uns vídeos pro cliente mostrando para ele como assinar a procuração pelo celular, manda um vídeo pro cliente explicando para ele como entrar na audiência, mas infelizmente a gente tem, como qualquer outro profissional, pode ter isso, mas tem o advogado também que não dá essa assistência para a situação do advogado.
do cliente, né? Se tu puder falar pro nosso ouvinte, cara, se tu tem uma audiência, criatura, pega essa dica para te não deixar de participar na audiência. Porque às vezes pela ausência dessa instrução a pessoa perde a ação. Porque não vai na audiência, ferrou tudo, né? Sim. Uhum. Olha, o maior problema agora, por ser tudo digital, é realmente eles ingressarem no link. Por quê? A Justiça do Trabalho, ela utiliza o aplicativo Zoom como forma de fazer as audiências, né? E aí o Zoom, ele é um pouquinho difícil, realmente, de lidar com ele. Eu tô equivocado ou tem que baixar ele? Tem que baixar. Pois pega um celular, às vezes, de uma pessoa que, para nós, o celular é importante. Mas tem pessoas que o celular não importa nada. O celular é para ligar, usar o WhatsApp, às vezes nem memória tem. Uhum. Tem que baixar, a não ser que tu use pelo computador, né? Daí não tem essa necessidade, mas nem todo mundo tem acesso a um computador, né? Então, no geral, é o celular. E tem que baixar para utilizar o Zoom. Então, o que eu faço? Eu sempre mando um passo a passo pro cliente antes, né? Então, assim, uma semana antes da audiência eu aviso que vai ter a audiência. No geral, nas sexta-feiras eu aviso das audiências da outra semana pros clientes. E aí, por exemplo, se a audiência for na segunda de manhã, na sexta mesmo eu já começo a conversar com o cliente e informar o que ele precisa fazer. Então, ó, tu vai precisar baixar o aplicativo. E aí eu já tenho um videozinho, auto-explicativo lá, que eu mando para todos eles. Então, tem 2 áudios explicando como que vai funcionar o aplicativo mesmo, né? E um vídeo que eu gravei da tela, eu mesmo fazendo, e aí eu mando pra eles. E aí ali, às vezes acontece, tem muita dificuldade de ligar o microfone na audiência. Porque o que acontece? No Zoom, tu tem que, pra te habilitar o microfone, tem que fazer toda uma situação lá, uns 3 passos antes pra habilitar o microfone. E às vezes eles não conseguem habilitar o microfone. Já aconteceu de testemunhas minhas não serem ouvidas porque não conseguiu habilitar o microfone. Caraca. E aí eles não o que acontece? Quando eles não conseguem habilitar o microfone, eles também não nos escutam. Então a gente pode ficar ali falando a vida inteira, eles não vão me escutar. Aí, em geral, eu sempre vou no WhatsApp e falo, olha, faz isso, faz aquilo. Mas já aconteceu de não ter testemunhas no processo por conta de não conseguir acessar, não conseguir habilitar o microfone. Às vezes a internet é ruim, já aconteceu também. E os juízes, eles são sensíveis numa situação dessa ou preclui? Não, eles não são sensíveis. Não. São insensíveis, né? Não, eles não. Doutora, devia ter orientado o teu cliente antes. Eles falam porque acontece no despacho que marca a audiência sempre vem dizendo, né, ó, tem que testar a plataforma antes, então testem a plataforma antes. E aí quando chega na audiência eles falam, bom, mas a gente pede pra testar, né, vocês não testam. E aí, mas às vezes acontece a gente testar, eu sempre testo com o cliente, às vezes tá lá com o link eu e o cliente só testando. Dá pra entrar antes? Depende dependendo da vara do trabalho, dá. Cara, porque que às vezes legal. eles dão um link que entra direto na sala, mas às vezes eles dão um link que tu precisa do anfitrião autorizar pra entrar. A maioria das que eu fiz tem que precisar de um anfitrião. Aí eu sempre testo antes e falo pro cliente, ó, entra lá e vamos testar. Deixa eu te contar uma história. Esses dias, esse cliente de Minas Gerais entrou em contato com o Max, pediu para marcar uma consulta, e daí marcamos a consulta pelo WhatsApp às 19 horas, e o cliente, doutor, segue o link para nossa consulta no Zoom. Sou bravo, né? O cliente mandou o link para nossa consulta. Às vezes os clientes me perguntam, vai ser pelo Meet e tal, o atendimento, sim, né? Aí eu sempre falo que a gente sempre tenta facilitar. E, assim, descomplica. Quanto mais didático for, melhor. Sim. Eu sempre pergunto pro cliente, por exemplo, eu sempre mando uma mensagem, né? Quando vai ter atendimento, por exemplo, 9 horas. Aí ele me manda o contato do cliente, ali entre 8h50 e 8h55. Aí eu mando mensagem pro cliente, uma mensagenzinha lá automática, né? Me apresentando e dizendo que eu vou fazer o atendimento dele. E sempre pergunto se ele prefere o atendimento por ligação de vídeo ou por ligação de áudio. E às vezes eles falam, tanto faz. Eu sempre ligo por vídeo pra eles conhecerem a gente também, né? Porque não são daqui. Então, assim, são de longe e tal. Às vezes o vídeo é um pouco melhor. Sim. Mas quando eles... Já aconteceu de cliente dizer pra mim, ai, doutora, mas eu acabei de levantar, tô feia, pode ser só por vídeo? Só por áudio? Eu falo, sim, pode ser só por áudio, daí a gente liga só por áudio. Perfeito, bacana. Doutora, mas deixa eu fazer uma observação aqui. A segunda que faço hoje,
Eu lembro da última vez que a gente gravou, tu tá bem desinibida. Meu, tá apresentadora, cara, que massa, hein? Muito, muito da hora, tá? Marcar uma gravação nós três, né? Evelyn, tu e eu, pra gente bater um papo a respeito de atendimento também, né? Quebrar alguns paradigmas, principalmente pra galera que é de outros estados, né? Pra dizer que, cara, é melhor do que presencial. Mas como assim melhor que presencial? Presencial tem calor humano, mas gasta dinheiro daí. Tem que sair de casa, tem que gastar gasolina e etc, etc. E assim não. Tudo acontece 100% online. Inclusive, quanto à questão das audiências, inclusive ali os links para as testemunhas participar da audiência. Então, é um novo mundo que está aqui e que às vezes eu fico um pouco surpreso, porque tem alguns estados que a audiência é presencial e há uma certa resistência dos juízes de permitir que ela seja online, né? Principalmente as campanhas, né? As campanhas a gente só tem de assistente de trabalho nacional, porque as que não são de assistente de trabalho, vínculo de emprego acima de 2 anos, né? Agora a gente subiu algumas, mas vínculo de emprego quando é curto período, insalubridade quando é curto período, não... Hoje eu tive um atendimento com um cliente de Maringá, que era 6 meses que tinha trabalhado, tem direito à insalubridade, mas em decorrência de ter que pagar o advogado para fazer a diligência, ter que pagar o advogado participar da audiência, não se paga daí o processo, né? Daí eu até sugeri procurar um advogado lá da cidade dela, entrar com a ação, é bem tranquilo. Sim. Mas, economicamente falando, para nós acaba não sendo viável, porque lá no Paraná a audiência é presencial. É presencial? A grande maioria, sim. Tá. Daqui a pouco é online, não mandei a gente embora. Não, mas a grande maioria, sim. Alguma, porque eles estão escolhendo, né? Os juízes têm essa liberalidade, mas tem alguns processos ali, a grande maioria que eu já protocolei lá no Paraná, a juíza não está aceitando fazer online, não. Eles fazem presencial. E daí eu, inclusive, em um deles eu fiz uma petição e falei, bom, mas é que a gente optou pelo juiz 100% digital, outra parte concordou com o juiz 100% digital. Então, assim, a partir do momento que ambos concordam, a audiência também é online. E aí ela fala que não, que é muita dificuldade, às vezes, para testemunha, enfim. E daí, por essa questão de nulidade, testemunha não conseguir entrar e ficar bravo, ou a gravação fica ruim, ou às vezes tem até testemunha sendo induzida por outra pessoa, porque daí tu tá ali numa gravação, tu não sabe quem tá ao redor. Sim. E aí, no Paraná, eles são bem resistentes quanto às audiências, pelo menos, serem online. Compreendo, respeito a opinião da juíza, mas a gente tem que criar metodologias para permitir que não se use ali algum tipo de estratégia argilosa para criar uma situação que não existe, né? Induzir testemunha. Sim. Mas eu já percebi isso em audiência que eu fiz instrução, tá? Que o advogado da outra parte tava eu até disse, isso por uma questão de ordem, dá para ver que o advogado está falando ou alguma outra pessoa está falando o que é para a testemunha falar. Daí o juiz, doutor Nakaj disse assim, doutor, a testemunha, por gentileza, olha aqui no meu olho, não fica olhando pro lado. E daí o que parecia? Parecia que estava acontecendo. Provavelmente estava. Sabe quando tu sente que a treta está acontecendo e tu tem que falar alguma coisa? A pessoa lá olhava, respondia. Tipo, e parecia só ter um papel na frente, né? Sim. Sim ou não? Sim ou não? Não, sim não. Tem alguns juízes que pedem pra dar um 360 na sala, pra ver se a testemunha, por exemplo, não tá ouvindo, até o depoimento pessoal da parte, ou pra ver se realmente não tem outra pessoa na sala, enfim. Mas é poucos os juízes que fazem. No geral, a juíza daqui de Itapema fazia. Agora não vi mais ela fazer também, não. Que a gente presume que as pessoas realmente não vão induzir, não vão... realmente a pessoa vai orientar, né, a testemunha a falar a realidade fática no sentido de provar uma realidade, né? Mas eles induzem. Eu tive um caso em que ficou nítido que estava induzindo. Era um processo, inclusive, bem complicado ali, né? E era de acidente de trabalho. E ficou nítido que ele estava, não no momento ali, mas porque
deixa eu explicar a situação, o que aconteceu. Ele estava sendo ouvido como testemunha, o juiz perguntou, a advogada do réu perguntou, e aí eu fiz algumas perguntas, e daí quando estava quase finalizando, e daí o que acontece? Ele não, sei lá, ele estava meio que, não ajudando, mas ele estava realmente contando o que tinha acontecido no dia do acidente. Só que a advogada não estava gostando muito porque ele estava dando todas as provas de que o meu cliente estava certo. E em tese, porque não existe testemunha de uma parte ou de outra, né? A testemunha é a testemunha do juízo. Mas, enfim, era uma testemunha trazida pelo réu. E aí, a conexão dele caiu. Do nada. No meio da gravação. Sério? A conexão dele caiu e ficou um tempão. E daí o juiz dizia, doutora, ele tem que voltar. Doutora, ele tem que voltar. Não, eu tô aqui tentando. Assim, ó, uns 15 minutos ela ficou tentando fazer ele voltar. E daí quando ele voltou, aí o juiz perguntou, doutora, tem mais alguma pergunta pra fazer? Aí eu fiz só mais uma pergunta que eu tinha pra fazer. E aí ele falou assim, eu queria falar só uma outra coisinha. Aquilo que eu falei não era bem daquela forma. Meu Deus do céu, não acredito. E daí o juiz deu uma lampada nele. Ele falou, olha, o senhor já falou o que tinha pra falar. Jesus! E aí ele falou, eu vou finalizar o depoimento dele. E depois ele ficou tentando dizer, depois que já tinha finalizado a gravação, né? E ele ficou tentando, não, excelência, por que isso e aquilo? Ele falou, não, o senhor já deu testemunho do senhor, já deu? Não vai falar mais nada. E eu também não perguntei mais nada, né? Porque ele já nem precisava depois. Tipo, cara, o advogado, se é um advogado maduro, esse momento é dele dizer assim, doutora, vem cá. Vamos fazer um acordo, vamos! Por favor! Eles não fizeram? Não. Daí depois vem as lambadas, né? Inclusive foi um processo bem alto, assim, ó, um caso de acidente de trabalho, com um valor que deu ali em torno de uns 200 e poucos mil reais. Mas e assim, doutora, vamos e viemos, né? 1 milhão não vai voltar a visão, não. 1 milhão não vai voltar o membro, 1 milhão não... 2 milhões, seja que for, de dinheiro, não vai voltar ao que era. Só que o juiz, ele tem que partir de uma ideia, né? Ou que ele cria, ou que vem de uma orientação do tribunal, e nós também, enquanto operador de direito, ter uma ideia do que mais ou menos o juiz ele entende, usarmos a situação da nossa expertise. Eu acho mais interessante usar entendimentos do tribunal e mais ou menos do juiz do que usar a nossa expertise, né? A gente sempre puxa a sardinha para o nosso cliente de uma maneira voraz, né? Então a gente tomar por paradigma algo que já está acontecendo é mais interessante, porque senão vem um laçaço depois ali do magistrado. Então parte da ideia de que a gente não precisa inventar a roda. Então decidindo assim, mais ou menos nesse sentido. Um cadinho a mais, né? Sim. Por mais a gente nunca pega. Mas não querer inventar a roda, né? Que daí acaba não dando certo. Doutora, seguindo aqui a situação do nosso contexto, se me permite. Olha só. Quando o cliente, ele vem... isso é uma situação que, como nesse discurso da questão, tu passou as dicas ali pro cliente de como, tu orientou inclusive o advogado, né, como se preparar para a audiência, né, fazer todo aquele procedimento, né, entrar antes, mandar vídeo, cara, perfeito, tá? Isso é importante, porque esse feedback, se o advogado nos escuta, se a pessoa que vai para uma audiência nos escuta, ela utiliza, cara, tem 90%, talvez mais, de chance de dar tudo certinho. Agora, se não se prepara, não se organiza, cara, vai dar bela. Vai dar bela. Tem que se preparar. Se preparando, às vezes, dá umas tretas. Tu imagina não se preparar, cara. Então, se organiza, se prepara. Levanta mais cedo, né? Sim. Não tem como dar errado. E, doutora, um outro feedback. E daí, penso tu, tem muita autoridade. Aqui, na região do Rio Tijucas, não querendo colocar nós num pedestal, tá? Mas não tem nenhum advogado de direito trabalhista que atenda online mais que tu. Não tem. Não, eu digo que não tem porque eu conheço quase todos os advogados. Pouquíssimos eu não conheço. O que atende mais online é tu. E ponto. Posso estar errando, mas olha, se eu errar é por um cadinho, tá? Porque esses dias eu contava para um advogado, um dos maiores escritórios ali de Tijucas, a respeito do fato de que
nas demandas trabalhistas, 24 contratos esse mês. Não, 23, só não me recordo mais. Mas enfim, teve de 20, 30 contratos. Desses 20, 30 contratos, 3, 4 online. 3, 4 presencial, o resto tudo online. Então, assim, de cada 20 ação, mais de 10 online, como, doutor? Tipo, isso é impossível. Como o cliente vai fechar um contrato sem ir lá? Direito de família, fechar um contrato online. Eu fico pensando como é que o cliente acredita em nós, cara. No direito de família, contratar um advogado online. Tipo, eu acredito, né? Assim, fechou o contrato, a gente vai fazer defesa, tudo online. Nunca vi o cliente presencialmente, tô lá trabalhando, discutindo a questão da guarda do filho dele. Então, algo muito forte para te resolver a distância. Mas dá para resolver. Dá para resolver. E daí aqui vem a pergunta, né? Como que o advogado, doutor, o que tu poderia dizer para ele? O que tu poderia dizer para a população? Cara, como que eu posso fazer por uma consulta online ela realmente dá certo? O que antecede a ligação para o cliente que permite ele, no dia da consulta, dizer assim, não, eu vou contratar esse advogado, vou contratar essa advogada. Acho que mandar as redes sociais, né, do escritório, enfim, até a pessoal, às vezes, se o profissional da área permitir, mandar para eles verem que aquela pessoa em específico existe, porque hoje acontece muito golpe, né? E aí mandar as redes sociais, conversar antes, às vezes, se necessário, já aconteceu da Evelyn mandar um videozinho da gente, a gente tá aqui trabalhando e tal, esse é o nosso escritório. Eles ficam um pouco mais calmos, né? Mas já aconteceu, enquanto eu atender a pessoa, ela me diz assim, mas tem certeza que isso não é golpe? Cara, eu ouço direto, tá? Posso confiar mesmo? Aí eu expliquei pra ela, olha, eu não sei no que eu estaria te dando golpe, porque assim, né, sessão específica a gente não tá cobrando pra ingressar, então assim, né, não vejo porquê. Aí ela falou, faz sentido. E aí, no caso, acabou fechando. Mas eu acho que criar essa conexão antes, né, acaba dando mais autoridade pra pessoa, dando mais confiança pra quem tá contratando. Cara, perfeito. O Luiz ali, ele trabalhava no lead, né? Conversava, batia um papo com ele na terça ou segunda-feira dessa semana. E dizia para ele que aqui, na jornada do cliente, né? Nós temos protagonistas. Todos nós somos importantes nessa jornada do cliente. Se eu não conseguir fazer o que tu falou antes, me conectar com ele, aqui o laço termina. Se a Evelyn não conseguir se conectar com ele, aqui o laço termina. Se em ti, Larissa, tu não conseguir se conectar com ele, o laço termina também. Então, eu diria, sem medo de errar, que no escritório, a pessoa que atende lá na recepção e a pessoa que atende aqui, quando vai fazer a audiência, são todos extremamente importantes para que realmente o cliente ele confie em nós e continue a situação da parceria. Agora, se... Que barulho estranho. Será que é do ar-condicionado? Daqui a pouco... Bum. Se algum de nós aqui não entender a parada de que o cliente ele é importante, e daí, claro, quando eu digo importante é tratar com respeito, com urbanidade, não acabar se sujeitando a algum tipo de desrespeito ou desconforto. Daí existe um limite, né? Cliente, essa história de cliente sempre tem razão, não existe, né? Cliente pode não ter razão, e se ele não tem razão, se é que ele não tem, pronto, não tem problema não, né? Mas, cara, isso aqui é mágico, tá, doutora Larissa?
é a Cariele que está lá na recepção atendendo, é o Antônio que está ali atendendo, é eu que estou atendendo, é a Evelyn, tu Larissa que está aqui no final para atender o cliente e fechar o contrato. Todos nós temos a nossa parcela de culpa para que o cliente realmente viva uma experiência. E se um de nós não entender a parada, a gente perde o jogo. Daí, às vezes, tu faz tudo perfeito, mas uma pessoa nessa volta atendeu o cliente com um certo rancor. Ferrou tudo. Daí a importância da gente conversar a respeito do tema, trocar uma ideia com a Evelyn, conversar com o Eric, porque, cara, não adianta tu fazer tudo perfeito. Se um não fazer, já era. Uhum. Que desafio, né? Sim. Meu Deus do céu. E olha só, seguindo aqui a situação do nosso bate-papo, se me permite. É audaciosa essa pergunta aqui, ó. Num acidente de trabalho, onde há algum tipo de amputação de dedo, o que via de regra a gente tem tido como valor de indenização, doutora? Ou não se tem paradigma? Depende muito do caso concreto. Depende muito do caso, mas assim, no geral, o que eu tô vendo, os tribunais eles não estão sendo muito felizes na decisão. Inclusive teve uma sentença de uma amputação de dedo, não foi o dedo incompleto, na verdade, foi metade, 15 mil. Cara, é pouco, né? Pouco. Ia depender da idade da pessoa. Era uma pessoa relativamente nova, tinha uns 20 e poucos anos. E confirmou no tribunal? O 15, no fim o cliente quis aceitar o acordo. Não. Que daí aceitaram o acordo ali de pagar, né? Sim. A empresa veio, disse que queria pagar, o cliente quis aceitar. Mas tá representando a empresa. Oxi! Não, à vista, doutora. Fica tranquilo, vamos fazer esse acordo aí. Esse acordo é bom pra nós dois. Não, acordo bom pros dois. Pelo que eu tava olhando as decisões de tribunais também não é muito não, tá? Que eles estão dando. É até triste, assim. Mas fazer o quê, né? Acontece, é que depende muito da situação, né? Às vezes ali foi a máquina, amputou o dedo, porque realmente foi um caso isolado da empresa. Mas, por exemplo, quando o tribunal vê que talvez acontece mais vezes, que realmente foi uma falta de cuidado da empresa, porque às vezes acidentes acontecem. Sim. Né? Nem todos eles a empresa tem culpa nele. Acidentes acontecem, mas às vezes assim, depende muito da situação, sabe? Eu acho que se o tribunal vê que realmente foi uma negligência da empresa, eles acabam dando uma indenização maior. Nem no tribunal, enfim, os juízes, né? Sim. É aquela pegada, né? Eu sempre digo que se teve um acidente de trabalho, procurar o advogado o quanto antes, né? Para que o advogado ouça os relatos e, diante da proximidade do fato, consiga o maior número de provas possíveis para instruir uma análise e daí já dizer, cara, aqui vamos entrar o quanto antes. E aqui, infelizmente, não tem responsabilidade da empresa. Já teve situações de acidente de trabalho que eu e tu conversamos e disse, doutora, aqui, infelizmente, não vai dar. Teve esses dias mas também eu sou bandido, né? Levei pra ti, né? Eu já, meio que inconscientemente a gente já tem ele, mas ele quer só ter a resposta de que o que a gente já sabe realmente é aquilo ali mesmo. Lembra do mercado? O cliente vomitou, o atendente de carro foi lá, resbalou, caiu, se quebrou todo. E como é o mercado, não é atividade de risco e não tá ali no controle do mercado aquela situação, né? Sim. Se bem que até agora falando assim eu fico meio que na dúvida, mas não tem. Pra dar aquela quedinha, aquela vontade de processar. Meu Deus do céu! Que hora, doutora? Meu Deus. Meio de 1 hora aí batendo. Ei, vamos lá. Então, seguindo aqui, tivemos a situação... Tem entendimento daqui a pouco? Não. Tivemos ali o primeiro bloco aqui, doutora, conversamos um pouquinho ali, relembramos ali um pouco da doutora Larissa, né? A galera tava com saudade, né?
conversamos aqui de uma maneira um pouco específica no que tange aqui as questões envolvendo o acidente de trabalho. E agora vamos para o terceiro aqui, último bloco, que é no seguinte sentido. A gente, de vez em quando, abre uma caixinha de pergunta lá no Instagram, no Kawaii, no TikTok. E tem as perguntas do dia a dia aqui que vem e que acabam se repetindo de uma maneira reiterada. Daí vamos fazer aqui meio que um quiz, né? No sentido de que faço aí a pergunta que a grande maioria dos clientes, selecionei aqui 5 perguntas. Cara, essas perguntas aqui, elas são clássicas, tá, doutora? Para depois até a gente fazer um corte aí para disponibilizar ali para a galera lá na situação do Instagram do escritório, né? Partilhar aí essas respostas que tenho certeza vai ajudar muita gente. Porque vem toda hora, Uri. Essa aqui é clássica. Doutora, sempre que tem um acidente de trabalho, vai ter a estabilidade de 12 meses? Não. Por quê? Porque precisa, na verdade, da quantidade de dias que a pessoa ficou afastada, né? Então, ela precisa ter um atestado superior a 15 dias para ter direito à estabilidade. Se for um atestado inferior, aí não vai ter direito à estabilidade. Não quer dizer que não tenha direito à indenização, né? Uma coisa não depende da outra. Então, às vezes, a pessoa teve um acidente de trabalho, não ficou afastada 15 dias, mas um acidente talvez tenha trazido alguma sequela para ela. Tem direito a indenizar, mas não tem direito à estabilidade. Eu tive alguns anos atrás, bastante tempo já, mais de 5 anos. Já até dá pra lembrar da história, todo mundo esqueceu já. Mas eu lembro que... É até um pecado falar isso. Não é pecado não, porque aconteceu. Né? Mas olha só a situação. Cara, o advogado ele tem que cuidar, tá? Acho que até na época eu entrei com o processo porque a gente tá novinho, né? Tá trabalhando e tinha pouco cliente na época também. Mas chegou uma cliente que ela perdeu a falange. As duas. Do indicador. Uma menina nova na época. Não ficou afastada pelo INSS. E voltou para trabalhar. Teve um acidente, voltou para trabalhar. E daí a empresa disse o seguinte aí. Vamos fazer um acordo? Te pago 10 mil em 2 vezes. Daí fizeram um acordo registrado em cartório. Só com o advogado da empresa. E daí ela tinha esse acordo, doutora Moraes. Tem aqui a situação. Dá pra entrar com ação contra a empresa? Eu disse assim, menino do céu, aí tu me quebra, né? Tu tem certeza que... Porque sim, tu acordou, né? Tu registrou em cartório. Sim. Mas é nulo, não é? Sim, porque precisa ter advogado representando ambas as partes, né? Então, um acidente de trabalho, fazer um contrato, registrar em cartório, doutora. Não, precisa ter o advogado justamente para estar garantindo os direitos da outra pessoa também, né? Mas tu teria coragem de entrar com uma ação assim? Não sei. Eu fico pensando, porque eu lembro que eu sentei e conversei com a guria assim, tu vai ter coragem de ir lá, e daí era audiência presencial, tu vai ter coragem de ir lá na frente do juiz e olhar pro empregador e tu foi lá no cartório com o advogado para registrar. E daí a advogada, a menina olhou pra mim e disse assim, e tu tem coragem, doutor? Eu acho que depende muito da situação, porque às vezes a empresa ela realmente está se aproveitando do momento, né? Claro que sim, menina. Tava toda ferrada com filho pequeno, pagando aluguel, uma situação bem, mas extremamente delicada. E daí encontrou Moraes. E às vezes compensa. Ei, não pode falar. Não, eu ia dizer que no caso específico, a empresa se aproveitou realmente do cliente. E ia falecer. Isso que perdeu os 4 mil. Cara, ali foi maldade. Pagaram 10 mil, mas eles foram... Ali né? foi Eles maldade. Eles registraram na justiça. Só que assim, ele perdeu 4 dedos. E aí eles se aproveitaram ali do momento, até porque na época eu lembro que ele me relatou que ele era alcoólatra e estava em processo de... divórcio, pensão alimentícia também. Tinha também a questão de que ele estava tentando se livrar do álcool, né? Então ele ficou internado por muito tempo. E aí nesse meio tempo foi que a empresa fez esse acordo com ele. E aí eu disse pra ele, bom, mas então tu não tem provas de que tu tava nesse meio tempo e tal? E aí ele não tinha provas de mais nada, porque ele inclusive saiu da cidade dele, era do oeste, Santa Catarina, enfim. E
Aí depois de um tempo ele veio a falecer, mas... Mas eu lembro da situação. Eu lembro que eu fiz até... ele era um cliente do direito previdenciário. A gente estava com uma ação em trâmite de direito previdenciário e daí o cliente ele foi repassado ali para ti. Mas eu lembro quando ele contou a história, ele me disse que não entrou com ação, guri. Lembro que o Marcelo, o Dr. Marcelo, trabalhava na época também. Comentei com ele a situação. Nossa, foi bem impactante para todos nós no escritório. Que ele perdeu todos os dedos e não tinha entrado com a ação trabalhista ainda. E... daí voltando para a história. Entrei com a ação. Bem louco. Fico pensando, né, que eu tinha coragem, né? Não teve nem audiência. Fizeram a conta. Aham. É porque sabia que eles se aproveitam, eles se aproveitam. Ei, não teve nem audiência. Eu não lembro exatamente o valor. Se não me engano, foi 20 mil em 5 parcelas de 5. Olha que tinha risco de perder, tá? Sobre o princípio da boa-fé, ou não? Não, acho que isso não. Porque boa-fé... Mas tem a questão de que realmente precisa Isso, ter a... sim. Não é pra bonito ter 2 advogados, né? Sim. Porque é muito fácil o advogado da empresa ir lá e orientar o empregado. Não, tu realmente, olha só, tu tá recebendo super bem. Não, e é aquela parada lá do início do nosso bate-papo, né? Uma justiça processual. Uhum. Tem coisa, claro, que é certo, mas a gente não precisa fazer, né? Sim. E tem coisa que às vezes parece errado do ponto de vista crítico, mas que deve ser feito. Uhum. E daí fica o divisor de água que separa as crianças dos meninos, que é saber essa diferença, né? Saber que... tá aí. Aparece aqui. Meu Deus do céu. Que lindos. Obrigada. Olha só. Obrigada, doutora. Obrigada de coração. A gente fica lisonjeado com a parceria da doutora, que já vai para alguns anos, né? E terceira situação que eu abordo aqui, que fico até um pouco emocionado de dizer, né? Que é a mais organizada das pessoas que eu conheço. O Eduardo, extremamente organizado. Muitas pessoas que o Eduardo ainda conhece até da mais de uma década militar, né? Então o militar ele tem essa característica, né? Mas foi incrível. A gente tem um carinho muito grande, uma admiração muito grande por ti enquanto operadora de direito, enquanto advogada. Tá? Não é à toa que a gente, no início, e tu vai lembrar, fechava um contrato por mês. E hoje a gente está fechando 24, 30. Então a gente está crescendo. Sim. Juntos, né? Voltando lá, um momento de emoção. Voltando lá pro... a empresa é obrigada a pagar os medicamentos quando a pessoa teve um acidente de trabalho, doutor? Ou isso é um mito? Não, obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada. Não, achei que não. Então, uma época não era. E aí agora eles estão obrigando. E daí o que eu falo pros clientes? Mas precisa ter nota, né? Sim, sim. E aí a maioria dos clientes não tem nota no medicamento. E aí, e obviamente não pode ser um medicamento doado pelo SUS, né? Porque daí sim. não faz sentido tu estar pedindo, porque assim, o que acontece? A gente tem um sistema único de saúde, né? Então, às vezes acontece da pessoa não conseguir realmente. Tipo, precisa de algo imediato, por exemplo, precisa de uma fisioterapia, de algo rápido. A fisioterapia demora muito tempo pela fila do SUS. São muitas sessões, enfim, muita gente precisando, pouco profissional. Cirurgia demora anos e anos. E aí, às vezes, a pessoa, né? Mas, enfim, voltando lá, o que o tribunal vem entendendo? Que medicamentos e tratamento a empresa tem obrigação de pagar. Bacana. Vou te dizer que me chamou a atenção. Guarda-nota. Sim, guarda-nota, eles, no geral, nunca tem. Fazer vídeo desse. Fazer vídeo do medicamento. Necessariamente precisa ficar encostado pelo INSS para ter direito à estabilidade de 12 meses, doutora? Então, polêmico. Mas não precisa, tá? Sim. Porque a gente precisa... O que a lei fala? Que a gente precisa demonstrar um afastamento superior a 15 dias da pessoa. Sim. Né? O afastamento superior a 15 dias, em tese, leva em consideração que a empresa só paga 15, a partir do 16º quem paga é o INSS. Então, né,
se levar em consideração, teria que ter o afastamento. Mas não, às vezes acontece de, por exemplo, ser uma pessoa que não tem vínculo de emprego. E aí, às vezes, ela não cumpre os requisitos para receber o auxílio do INSS. Sim. E aí, apresentou atestado superior a 15 dias. Se a gente entrar na justiça, né, a gente demonstra, olha, não, mas a pessoa precisou, sei lá, 30 dias para se recuperar. Tem direito à estabilidade. Ah, que bacana. Mas aí, nessa situação, por exemplo, que nem foram os casos que eu passei para a Evelyn, o cliente que entrou em contato comigo no primeiro momento. A pessoa, ela ficou afastada por um acidente, mas a empresa não disse que era acidente. Então não teve CAT, ficou encostada por doença normal. Voltou e foi demitida. Ou não tinha a carteira assinada, teve o acidente, ficou lá 30 dias afastado, voltou para a empresa e a empresa também demitiu. Ou seja, num não tem um afastamento, no outro tem um afastamento, mas não é decorrente do acidente de trabalho. E daí agora vem a pergunta audaciosa. Quando a gente entra com a ação pedindo a estabilidade, qual é o risco de ter que voltar a trabalhar? Não? Ah, que legal. Não, o que é diferente para a estabilidade gestacional, né? A gestacional é obrigatório não, mas a primeira situação é retornar ao trabalho. Então, Cara, mas assim, eu vou te dizer que me chamou a atenção da resposta. Eu achei que tinha que voltar, guria. não, estabilidade acidentária não, né? Tô indenizado pelo valor. A gestacional não, a gestacional tu é convidado a voltar para a empresa. Cara, mas tu pensa... Porque, olha só, mulher, acho muito mais sensibilidade do que eu vai ter. E daí, eu conversando com uma mulher que ficou gestante, não vou conseguir ter essa sensibilidade que tu teria também conversando. A mulher tá gestante, foi demitida, ela entrou com uma ação judicial e os dois foram lá se enfrentar na Justiça do Trabalho. E o empregador pagou o advogado para fazer defesa. Que clima vai ser esse? Não vai ser um clima agradável, né? Mas o juiz manda tenso, né? Porque eles falam, porque senão eles entendem como enriquecimento ilícito, né? Porque daí a pessoa tá entrando com a ação apenas para receber o dinheiro. A gente sabe que não é essa situação, né? Mas é o que eles entendem. Então, já tive audiência de grávida, ela estava gestante, inclusive, no dia da audiência, porque às vezes acontece tu entrar com o processo e até o final do processo a pessoa já não tá mais gestante, já ganhou o bebê. Ah, verdade. Bem E aí só resta a empresa pagar. E não tem aquela estratégia de ficar esperando um pouquinho para entrar com ação? Não fale isso, menino. Deus o livre. E aí acontece essa situação ali, né? E daí nessa audiência específica que eu tive, a advogada chegou e falou, não, a gente quer que ela retorne pro trabalho. Eu falei, bom, doutora, mas na época ela perguntou, ela avisou que estava grávida e tal. Sim. E ela falou, não, mas é o que a lei fala. E o juiz falou, doutora, é o que a lei fala. A lei fala que a empresa tem que dar o direito da pessoa voltar ao trabalho. E a pessoa não tem a opção de dizer que não. E aí, enfim, a gente foi conversando, enfim, daí ela acabou abrindo mão de um valor em específico da estabilidade dela para não precisar voltar a trabalhar. E daí a empresa decidiu indenizar. Mas melhor, né? Sim, ela disse que seria melhor para ela também, né? Expliquei a situação. Como homem, guria, eu não consigo imaginar a parada. Não consigo... Tu imagina a mulher que é mais sensível. Nossa, é muito tenso, tá? Tem que voltar a trabalhar depois de ter entrado com uma ação. Principalmente pelo fato de que a empresa, ainda mais se a empresa não tem uma assessoria que paga mensal, vai ter que ir lá procurar um advogado, pagar pro cara ir lá defender e... Bah! Essa mulher aí teve que gastar com o advogado. A testemunha, guria, precisa ter pra gente entrar com essas demandas acidentárias? Na grande maioria, sim. Eu sempre prezo pelo excesso, né? Então, assim, sempre peço testemunhas. Às vezes não vai ser necessário, mas se for necessário, a testemunha tá ali. Porque é melhor eu precisar ir ao estado que eu precisar e eu não ter. Agora sim. Então, eu sempre peço. Mas às vezes acontece, por exemplo, ser responsabilidade objetiva da empresa, né? Sim. Quando que seria uma responsabilidade objetiva da empresa indenizar em caso de acidente de trabalho? Seria quando a pessoa tem um trabalho de risco, né? Então, digamos, alguém que trabalha com internet, né? Botando fio de fibra ótica, enfim, deveria... Para ficar mais fácil, assim, para o pessoal entender, quem recebe periculosidade ou deveria receber periculosidade.
Então, a gente entende ali como uma profissão de risco. E aí, é responsabilidade objetiva, não tem o que se discutir se a pessoa vai ou não receber indenização. A empresa, no geral, é sempre condenada a receber indenização. A empresa é condenada a pagar uma indenização, no caso. Mas eu sempre gosto de ter testemunhas, eu acho super importante, ainda mais quando não é trabalho de risco, né? Que daí a responsabilidade fica... Será que é culpa do empregado o acidente? Será que é culpa do empregador o acidente? E aí a testemunha tá ali sempre para tirar essas dúvidas. O pecar pelo excesso nunca é demais, tá? Partilho também da situação da ideia. Doutora, bate-papo bacana mesmo. Se me permite, um pedido aí pra gente finalizar, dar uma olhadinha lá naquela situação da câmera lá, colocar lá a situação das tuas redes sociais, reiterar aí a situação do teu nome e deixar um abraço aí pra galera. É a TV ponto Larissa Isabel. Eu ia lá olhar! Sim, eu dei uma olhada rápida. E gostaria de agradecer então todo mundo que assistiu, pedir para compartilhar nas redes sociais também. E se souber de alguém aí que precisa de alguma orientação, a gente está sempre à disposição para responder. Muito obrigada. Reitero meu agradecimento de coração, tá, doutora? Bate-papo animal. E aí? Tá aqui no finalzinho da gravação? Se tu tá aqui no finalzinho da gravação e veio com o mouse aqui no final, fica tranquilo. Eu também já fiz assim. Eu também já fui lá no final. Galera, ei, dá uma espiada, sobretudo. Não se esquece de inscrever no canal, porque daí depois, quando tiver os cortes a respeito do tema que a gente abordou aqui, que foi acidente de trabalho, fechamento de contrato online de direito trabalhista e algumas orientações sobre como efetivamente conseguir ter a situação de uma relação com o cliente sem ter o atendimento presencial, tudo de uma maneira online e fechar o contrato de boa. Também, olha só que massa, passou aqui a doutora Larissa uma série de feedbacks a respeito do seguinte ponto. Tem audiência online? Como fazer para orientar o cliente para que a testemunha lá não falte lá no dia, lá consiga entrar no link, como o autor da ação consiga lá entrar no link, tudo de uma maneira tranquila, para ter uma audiência onde realmente todo mundo consiga se fazer presente e não aconteça de alguém não conseguir entrar na audiência e o juiz dizer: eu avisei que era para fazer os testes antes. E isso pode acontecer do juiz falar: e daí, meu amigo? Perdeu o Playboy. Não tem o que fazer. Assiste, que bacana demais. Informação de valor. Encerramos aqui com aquela frase que eu guardo no coração, tenho tatuado em japonês na perna. É verdade mesmo? Bora. Naquele pensamento do bem, de compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Até a próxima. Um forte abraço.